Apêndice. Antíteses da personalidade de Humberto de Campos. A observação dos acontecimentos da vida cotidiana, em todos os setores da atividade social, feita sem o exclusivismo dos prévios pontos de vista de qualquer doutrina, convida o espírito humano a arrojados paralelos entre as coisas grosseiramente materiais e aquelas que dizem com a alma, jungidas embora as pesadas contingências da existência terreal. Da fecunda treva do subsolo se extrai, inerte e frio, o carvão mineral, mas, basta que entre em combustão, para transformar-se em calor e luz, energias alimentícias das fornalhas que movem os dínamos das usinas elétricas, ou acionam as turbinas dos gigantescos transatlânticos. E a deslumbrada inteligência humana, contemplando esse corriqueiro fenômeno da vida de cada dia, permanece ignorante dos processos recônditos que estratificam claridade, calor, força, na negrura álgida e imóvel de um lençol de carvão incrustado nas entranhas da terra. Assim também, nos subterrâneos do ser, existe a riqueza espiritual de uma alma que permanece inerte e fria, antes de trazida à plenitude de sua expansão, na entrosagem da vida, tornando-se capaz de derramar claridades e energias no ambiente social, de que é partícula integrante. O mundo é uma ciclópica oficina de labores diversíssimos, onde cada indivíduo tem a sua parcela de trabalho, de acordo com os conhecimentos e aptidões morais adquiridos, trazendo, por isso, para cada tarefa, o cabedal aprimorado em uma ou em muitas existências. As hierarquias, que tanto impressionam os inscientes das leis espirituais, não influem para desempenho dos encargos individuais assumidos pelo espírito à face do seu destino pré-traçado. Não há muito, quando, por entre retumbâncias telegráficas, era anunciado ao orbe que ilustre Guilherme Marconi realizará o milagre de iluminar, à distância, determinado local provido de lâmpadas elétricas, ocorria aqui, no Brasil, idêntico prodígio levado a efeito por um despretensioso cidadão, tão patriota quanto Marconi, porém despido de auréolas, e sem os exaustivos estudos que por mais de meio século fez o cientista italiano. O gênio se esconde muitas vezes, pelas contingentes necessidades da reencarnação do espírito, em ambiente e criaturas sem qualquer vestígio de valor intelectual, ou carecedores de todos os elementos assecuratórios do êxito na vida social. Nenhum melhor exemplo de tal evidência do que o oferecido pelos talentos literários. Muitas dessas glórias nasceram anônimas, desconhecidas viveram, até que explodiram em vulcões de luz e beleza. Todos os indícios da vida de Humberto de Campos mostram que ele foi a reencarnação de um notável cultor das letras clássicas. O contraste entre o intelecto pigmeu da infância e o talento gigante da idade adulta é bem eloquente. Buscando Humberto de Campos desde a primeira meninice, não se lhe assinala, na vida trabalhosa e árida de órfão pobre, nenhum ensejo de aurir e acumular conhecimentos que o elevassem acima do nível normal dos escritores, e por isso, lhe servisse de credencial para ingressar no rol dos consagrados da literatura ou do jornalismo nacionais. Mas, germinando espontaneamente, dos recônditos onde dormitava a preciosa rulha de formação remota, o seu espírito, a tempo, emergiu no homem, o que o menino humilde e paupérrimo não tivera a oportunidade de exteriorizar. Lendo-se o comentário e a crítica nos seus escritos, percebe-se, sem esforço, uma erudição que revela fundas raízes no critério filosófico dos antigos, alicerçado na observação exata dos homens e das coisas. Referindo-se a determinado indivíduo ou a qualquer trabalho ou acontecimento que lhe merecesse atenção e comentário, Humberto de Campos traçava conceitos acima do comum, espelhando o amadurecimento do espírito de crítica e a segura visão de quem muito viverá, muito observara e muito conhecia tudo, contrastando com a escassa instrução humanística que se lhe atribuiria com justiça. Ainda assim, contemporâneo de uma época de dinamismo febril, quando a multiplicidade dos assuntos e as contingências da luta pela subsistência não permitia ao indivíduo aprofundar o estudo, o critério, a classificação perfeita dos eventos cotidianos, fez o milagre de conservar-se notável dentro do mediocrismo atabalhoado dos que necessitam pensar e escrever enquanto o estômago faz a digestão de magras refeições. Aliás, a história de todos os povos antigos e modernos está repleta de exemplos, a confirmar que muitos dos gênios das letras e das artes despontam de criaturas de infância humilde, e não raro, de vocação desconhecida e contrariada. Humberto de Campos, órfão ao primeiro lustro de idade, teve a criação rústica, rebelde, defeituosíssima, tão comum nos nascidos em vilarejos do interior brasileiro, atrofiado pelos maus exemplos, pela linguagem viciada e baixa,
grosseira e suja, pelos conselhos malsãos, pela agressividade das atitudes dos valentões da faca à cinta, aprendiz de alfaiate, e depois de tipógrafo, e afinal empregado sem categoria no comércio vilão, aluno primário de escolas onde aprendeu rudimentos, tais os valores negativos que recebeu para entrar na vida que devia seguir dentro do seu destino de glória dolorosa e cheia de penúrias. Tudo a confirmar que o espírito orgulhoso, autoritário, flagelador, anjo do seu saber quando volta a resgatar o passado de culpas, não podendo apagar o cabedal de conhecimentos adquiridos, emerge na obscuridade de uma família ou de um ambiente, onde os impulsos inatos sejam castigados rudemente, onde tenha a oportunidade de abater o orgulho, onde a instrução lhe seja penosa de adquirir até vencer o estágio de provação, e então, bem empregar os cabedais que foram instrumento de amarguras em outras existências. Benevenuto Cellini, que deveria incorporar-se à galeria dos maiores artistas da ourivesaria, começou a ganhar o sustento tocando trompa, ao lado do genitor, em um bando de músicos. Antônio Cánovas, o grande escultor, paupérrimo, obteve a proteção do opulento João Faliero por haver modelado um leão em manteiga, na cozinha do palácio desse senador romano. Isso para tirar de apuros o cozinheiro a quem o senhor exigirá um prato que, pela sua absoluta originalidade, deslumbrasse os convivas, mostrando-lhes a excelência da cozinha do anfitrião. Martinho Lutero, eminente entre os maiores homens do seu século, era filho de um rude operário mineiro, e muitas vezes comeu pão de esmola, a cantar nas ruas com outros condiscípulos pobrezinhos, para poder frequentar as aulas onde estudava distante e sem auxílio dos pais. Mas, mesmo sem necessidade de recuar a tempos mais ou menos remotos, podemos encontrar semelhantes casos em artistas que se celebrizaram em dias contemporâneos, e com a contribuição dos nossos sinceros e calorosos aplausos. Tita Ruffo, que teve o cetro de maior e mais célebre dos barítonos odiernos, foi despedido do Conservatório Santa Cecília de Roma, depois de 24 meses de estudo, porque, no entender dos seus professores, não possuía suficiência vocal para cantar óperas. Enrico Caruso, o tenor que mais se elevou social e artisticamente em nossos tempos, era paupérrimo de origem e trabalhou feito aprendiz de mecânico antes que sua voz, exibida nas igrejas aldeãs, lhe abrisse as portas da carreira em que tanto fulgiu. Outros ilustres só o foram depois de algo avançados em idade, caso que La Fontaine documenta eloquentemente. Olivério Goldsmith muito lutou e muito sofreu, nas mais variadas profissões, antes que conquistasse a glória literária. Entre as eminências da política mesmo, basta lembrar o cardeal Júlio Mazarin, depois de naturalizado francês, que, antes de elevar-se aos justos lauréis de estadista, foi um dos mais impenitentes jogadores do seu tempo, tendo descido a empenhar peças de roupa no intuito de conseguir dinheiro para jogar. Mas, o essencial a salientar em todos esses casos de predestinação num determinado rumo de atividade, é o traço indicador de uma força propulsora, incógnita, que leva, afinal, a criatura ao verdadeiro setor da ação que deve exercer. As ideias inatas, a propensão para determinados rumos na existência, os cabedais surgidos inopinadamente, sem que correspondam à aparente modéstia dos recursos intelectuais do indivíduo, tudo indica que o ser humano tem no espírito um grande reservatório de conhecimentos e experiências de outras vidas, dos quais se serve para completar o seu estágio evolutivo quando reencarna no orbe terráqueo. As figuras dos Humberto de Campos deixam sempre perceber o sulco luminoso aberto pelo seu reservatório de recursos espirituais, mas, o preconceito que reveste as coisas da alma com as amiantadas vestimentas da intolerância religiosa, não permite que os contemporâneos lhe possam medir a grandeza da missão que desempenham no seu tempo e na sua especialidade de trabalho. Se melhor observada a condição do espírito que reencarna, porque precisado de novos estágios de ascese, fácil se tornaria compreender a razão de certas falências, principalmente daqueles que se afundam no pou dos vícios anemizantes ou destruidores da saúde e do próprio corpo, tudo ligado às condições de existências anteriores, elos muitas vezes formidáveis que a criatura necessita quebrar, empregando desesperados e hercúleos esforços. Os grandes talentos que se deixam estiolar nos desperdícios da embriaguez, evadidos do bom senso, nômades da moral, são, em regra, espíritos insuficientemente preparados para lutar contra tendências ligadas à anterior encarnação, e contra a influência, os arrastamentos dos espíritos errantes que vivem em busca de médios, instrumentos, para a realização de seus desejos ou paixões.
Daí o espetáculo contristador que oferecem certas privilegiadas inteligências, meio afogadas no eclipse dos entorpecentes, patenteando nos intervalos de lucidez quando a influência perturbadora se afasta, os prodígios de uma arte que as imortaliza pelo decurso dos séculos sucessivos. Quantas obras-primas de talento teriam legado às cerebrações gêmeas de Álvares de Azevedo, sem a transbordante boemia que as conduziu à tuberculose ou à cirrose do fígado? Poder-se-á medir o fulgor que teria tido para as letras brasileiras a época sem rival em que medrassem sem dessegramentos de alegrias displicentes os talentos de Paula Ney, no curso de medicina, Guimarães Passos, na poesia, José do Patrocínio, no jornalismo, Lima Barreto no romance? É o exemplo típico desse tão apontado Edgar Poe, que bebia por impulso, e depois passava longos intervalos sem ingerir qualquer porção de álcool, para voltar, a cada novo assédio do seu obsessor, ao mesmo exagero de deglutir mecanicamente a dosagem determinada pelo apetite do momento. Guilherme Amadeu Hoffmann, sob influências mais sibaritas, emborrachava-se de vinhos superiores, e sentia, embora insciente do fenômeno, a ação de algo que o atormentava, que lhe pesava no cérebro, na alma, de modo a deixar-lhe a sensação de alívio quando se retirava. A falta de expressões que caracterizassem o aspecto mediúnico da perturbação, Hoffmann, a cada conto que escrevia, acreditava sentir alívio correspondente a uma purga intelectual, uma espécie de sangria que lhe desimpedisse o cérebro. Mas, também inteligências equilibradas dentro da cultura e das eminências científicas sofrem os influxos poderosos dos espíritos do além, de modo a testificar o inevitável e permanente intercâmbio de sentimentos e de ideias entre os seres que se atraem ou se repelem, coerentes com as leis das afinidades, ligadas a outras da interpenetração da vida universal. Jerônimo Carden, um dos maiores matemáticos do seu século, médico, filósofo e astrólogo, foi um exemplo vivo de mediunidade polimorfa. Escrevendo sobre física, astronomia, química, moral, história, viajando uma parte da Europa, a tirar horóscopos, empenhando-se em polêmicas transcendentais para aqueles tempos, deixou espelhado em todo esse percurso o traço das incoerências a que era arrastado, segundo as influências perturbadoras que vinham estender sombras sobre as luminosidades recebidas de outras fontes mais elevadas. Tendo vulgarizado processos algébricos que chegaram até nosso tempo, inclusive a chamada fórmula de Carden, para a resolução de equações cúbicas, deixou também um registro de coisas que foram classificadas de infantis. Outras figuras de relevo na história política, literária ou artística deixaram também testemunho e lembrança de dons mediúnicos, isto é, de influências estranhas, dessas que a medicina classifica de nevroses alucinatórias. Olivério Cromwell, o que destronou Carlos e introduziu a República entre os ingleses, era médium vidente e audiente, a quem espíritos materializados falavam, sendo que de gigantesca aparência, lhe predisse seria ele grande figura na Inglaterra. Videntes foram João Batista van Helmont, o célebre e erudito médico belga, que via até o seu próprio duplo, Byron, que dizia ser visitado repetidas vezes por um espectro, Mozart, que, nos últimos tempos de sua existência, teve a visão de um fantasma que lhe falava da morte próxima e o obrigava a escrever o Requiem a ser executado nos funerais dele próprio, Mozart Dostoiévski, um indiscutível expoente da literatura eslava, Alfredo Missé e muitos outros, largamente estudados nos livros dos especialistas da psiquiatria. Influências bizarras, desse teor, sofreram vários vultos de saliente relevo, da estirpe de Voltaire, Molière, Montesquieu, Malherbe, Chateaubriand. Napoleão desesperava-se quando lhe acontecia quebrar um espelho, tinha pavor da sexta-feira e do número 13, e considerava fatídica a letra M. Sabe-se que acreditava na cartomancia, e não desdenhava ouvir a sua pitonisa, Lenormand. Emílio Zola receava ser mal-sucedido sempre que, ao sair para tratar de alguma coisa, não pisava fora da porta com o pé esquerdo. Essa de Queiroz tinha o cuidado de entrar nos prédios com o pé direito, e quando lhe acontecia distrair-se, voltava à rua, reencetava a marcha, para pisar no portal, em primeiro, o pé direito. Newton Tasso, Victor Hugo, Donizete, Walter Scott, toda uma legião de homens ilustres figura no catálogo dos loucos, maníacos, excêntricos, alucinados, apresentando exterioridades que os estudos médicos tomaram para seu domínio. No entanto, foram apenas médiuns dessa imensa classe de desconhecidos, cujos admiráveis trabalhos todos aplaudem, mas sem lhes admitir o intercâmbio com o mundo dos espíritos imortais,
desses de quem Augusto Conte, também dos maiores obsidiados de gênio, disse, com inspiração interior, os vivos são sempre e cada vez mais governados pelos mortos. Assinale-se que o positivismo teve a sua influência na orientação de Humberto de Campos, na época em que leu os mestres do ateísmo, embora sem apreender toda a amplitude filosófica acima das possibilidades de compreensão dos de rudimentar conhecimento científico. E nessa milenária falange, que tem trazido às civilizações terrenas as luzes do seu incompreendido gênio, outros espíritos existem, sem estigmas visíveis de mediunidade espetacular, mas, ainda assim, cumprindo brilhante e fielmente os ditames da lei que impõe às consciências o resgate, por sofrimento idêntico, dos males causados em vidas anteriores. Preparados espiritualmente para a provação de resgate escolhida, esses lutadores oferecem ao mundo dos contemporâneos o edificante exemplo de uma vida de trabalho, lutas e sofrimento, sempre uniforme na perseverança de enfrentar os óbices e realizar a tarefa. Sob a pressão moral das desilusões e das dificuldades, gemendo embora sob o guante dos padecimentos, esses heróis anônimos da glória sofredora marcham sem recuos por entre as pesadas vagas de revoltos vendavais, bem à semelhança das invictas quilhas que cortam as encapeladas superfícies dos mares mais bravios. Sol que a neblina esconde sob um manto de espessas nuvens, mas, ainda assim, foco de luz a irradiar claridades, espírito constrito na mortalha tumular da carne, mas, embora preso, a entoar os seus cantos de amor à liberdade. Assim, Humberto de Campos, na singeleza de uma existência que foi de martírios e grandezas espirituais, ao termo da qual se pode constatar que o pedestal de glória que o sagrou não foi feito de mármores mundanos, mas de lágrimas cristalizadas no recôndito do seu coração angustiado, desde quando, órfão de pai, teve a infância obscura pontilhada de todas as despercebidas humilhações que a pobreza desfolha em pétalas de sarcasmo sobre a fronte dos deserdados da fortuna. A sua resignação espontânea ante a fome e o frio não aquietava as fúrias do destino, que o aguilhoava, num teimoso desafio à alma da criança ainda incapaz de raciocinar sobre o porquê das desigualdades e injustiças sociais. Só a ação misteriosa e recondida do espírito, forte no rumo futuro, poderá explicar a resistência a tantas amarguras. É nesse drama silencioso, nesse abandono ao sofrimento, que se deve estudar a foz da verdade das reencarnações dos espíritos, que vêm resgatar passados de agudas culpas. Nascido em família dividida por malquerenças irremediáveis, coube-lhe o ramo dos pobres, que os do outro não ajudava. Assim, teve margem para sofrer todas as provações duras e humilhantes, necessárias ao abatimento do orgulho, opulência e vaidade de vidas anteriores, quando possivelmente infligiu a outros as mesmas agruras que veio, em resgate, sofrer, por sua vez. No íntimo, jazia a alma corajosa de um grande homem, em novo embrião, mas, na sua infância terrivelmente travessa, podia ter ele resvalado para dentro do lodaçal dos vícios e dos crimes, em cujos beirás molhou a pontinha dos pés, na sua inexperiência garota e mal vigiada. Talvez houvesse vivido, inteligência de escol, com o enfatuado sibaritismo dos Médicis ou dos Farnésios, nos fulgores finais da Renascença, dardejando, do alto da sua cultura profunda e sarcástica, as setas aceradas de sátiras ferozes e castigando sem emoção todos os revoltados das suas cruezas. Por isso, quiçá, quando de novo afundou no esquecimento carnal de uma nova existência terrena, o espírito vigilante no cumprimento da prova escolhida dentro da lei de resgate dente por dente, olho por olho, foi quase insensível às privações, e a sua inteligência não revelou a inata e vigorosa pujança que a Humberto de Campos adulto mostraria, numa quase antítese do que fora na meninice. Até mesmo no físico, talvez para impossibilitá-lo de reincidir em males que a beleza plástica facilita, ele trouxe um estigma curioso e inexplicável pelas desacreditadas teorias de hereditariedade. Moreno, cabelo duro, de uma feiura que chamava a atenção, grande boca com os dentes um tanto abrutalhados, o próprio Humberto de Campos estranhava, e não definia esse capricho da natureza, pois na família predominava o sangue europeu. Sua avó era clara, e se sua mãe tinha o moreno característico das brancas nascidas em clima tórrido, qual o do Maranhão, seu pai era do tipo louro do norte europeu, tipo que se notava em todos os irmãos Verás. Procurando decifrar o enigma de tais anomalias, ele escreveu, longe de penetrar no fundamento verdadeiro das palavras,
Sou, física, moral e intelectualmente, o produto de 4 ou 5 famílias que o tempo e o meio vêm debilitando, e que se aclimatou, sem se integrar, no ambiente americano. Isso explica, talvez, as tendências disciplinadas e disciplinadoras do meu espírito, a minha paixão pela ordem clássica, e a feição puramente europeia do meu gosto. Tenho horror à insubmissão, e à desordem que assinalam os homens cujos antepassados foram escravos. Vibram, automaticamente, no meu sangue e nos meus nervos, 8 séculos de civilização. São do Humberto de Campos ou do espírito reencarnado as intuições de tais ideias reminiscentes? O principal traço do seu espírito, Humberto de Campos o sentia talvez na perseverança com que trilhava o caminho da vida, mesmo da obscuridade, porque, a frase é sua, disse, gosto de subir, mas não gosto de mudar de escada. Em verdade, a perseverança era apenas a resistência subconsciente do espírito aos óbices naquela altura da vida, amolgadores da alma culpada e carecente das provações da miséria e da humilhação. Bem menino ainda, longe de sua mãe, sofreu dores no corpo enfermo, passou fome, curtiu chuva e frio, teve por leito muitas vezes o chão duro e mal forrado. Empregado de comércio caipira, Humberto de Campos desempenhou mistérios rudes e rasteiros, de vassoura na mão, ou junto a tanques de lavar vasilhames, sempre identificado com as obrigações que achava naturais e compatíveis com a sua situação subalterna. Nunca, em tal período de provação inicial da vida, aspirou invejoso às culminâncias dos contemporâneos, jamais acariciou realizações que lhe trouxessem aplausos e sagração, em oportunidade alguma fremiu pelas gloriolas de que teve notícia ou ideia, em ensaios de revolta contra a sua colocação na hierarquia social. Nesse período, ele o diz em mais de uma parte de suas memórias, a ambição só lhe soprou um sonho, ser sócio da casa comercial, onde mourejava. Foi o maior remígio daquela inteligência de ouro, que só o tempo faria polir, pelas mãos do destino, para brilhar intensamente aos olhos das gerações do presente e do futuro. Quando seu horizonte intelectual se elasteceu rumo das leituras, os primeiros livros apetecidos não foram os da literatura propriamente dita, mas os que, inscientemente quiçá, iam trazer alguma remota lembrança do passado, e entre esses a estafadíssima história de Carlos Magno e dos 12 pares de França. Leu mais tarde Coelho Neto, que, com uma viagem à terra natal, acendera grandes entusiasmos em todo o Maranhão. Humberto de Campos partilhou do encantamento e decalcou até alguma débil produção retirada dos livros do festejado escritor, mas, apagado o fervor, quando teve o primeiro contato com uma biblioteca pública, seu autor preferido foi o mesmo de Santos Dumont em idêntica altura de idade, Júlio Verne. Só alguns meses depois, levado por indicações que colheu em artigos que compunha na tipografia onde trabalhou, e também auridas em palestras que ouviu, perdeu-se no labirinto de Max Nordau, Ernesto Haeckel, Louis Boucher e outros grão-mestres do materialismo científico, crítico e filosófico. Bracejando dentro da treva ainda espessa que lhe sombreava o entendimento, ele buscou assimilar a álgebra da ciência que lhe vinha explicar os fenômenos da vida, a razão de ser de muitas coisas que o raciocínio não sabia enfrentar. Procurou trazer do fundo do próprio eu a claridade que lhe iluminasse aquele ambiente de palavras meio hieroglíficas destruidoras de todos os sentimentos religiosos e de todos os temores ditados pela intuição da ideia de Deus. Lendo quanto lhe era possível, nunca teve ideia de vir a ser escritor. Um livro de vulgarização da filosofia positivista trouxe ao seu entendimento um pouco de esperança na primazia do homem sobre todo o universo, mas não apagou o sentimento recôndito que vigilava pelos rumos definitivos, entretendo-o apenas com ideias provisórias, até que chegasse o tempo da ascensão da futura glória das letras pátrias. E começou a luta de Humberto de Campos, a debater-se com ele próprio, para entender o negativismo dos materialistas. Precisamente aí, esses líderes do nada despertaram o adormecido passado cultural de Humberto de Campos, trazendo à tona do seu raciocínio consciente a avantajada bagagem de conhecimentos com que viajara através das vidas anteriores. Agitando as fibras mais recônditas da sua alma, e falando ao criticismo jacente no seu espírito, tais autores fizeram o benefício de trazer-lhe a oportunidade de aquecer ao sol do livre exame as velharias religiosas, salpicadas da ferrugem do passado e encharcadas pelo enxurro do ateísmo negador. Humberto de Campos confessa que o esforço para compreender os transcendentes problemas versados por aqueles ateus eminentes, ficava acima dos seus conhecimentos e da sua capacidade de assimilação.
E ficava sem destrinçar o porquê de alguns fenômenos, ainda que contente com a liberdade aparente que as doutrinas negadoras lhe haviam proporcionado. Criado à solta, num vilarejo de acanhados limites, o menino Humberto aprendeu todas as maldades garotas que na sua idade dão a medida de uma índole má, vivendo em lar onde não havia homens e onde contava com o imenso amor que lhe votava sua mãe, ligado a outros criançolas vadios, que viviam de traquinadas perversas, e mesmo a adultos de ímpetos fascinorosos. Humberto aprendeu também uma linguagem imunda de que se servia, nas repetidas explosões de cólera infantil, apesar dos castigos rigorosos recebidos das mãos maternas. Por isso, tinha ele um vago receio dos castigos com que os preceitos religiosos ameaçavam os filhos desobedientes, os autores de atos perversos. Mas, quando o materialismo quebrou em seu entendimento ainda rudimentar a ideia de Deus, de uma outra vida de reparação e arrependimento, exultou e sentiu-se mais à vontade na intenção de praticar coisas piores, de vez que o nada da morte tudo apagaria. Mas, algo velava pela responsabilidade futura do seu próprio espírito. A seus olhos veio a leitura de Samuel Smiles, o autor dos livros mais sadios que se possam exigir para a formação do caráter e disciplina da atividade. Recebendo indelével impressão dos profundos ensinamentos morais que neles se encontram, fez desses livros seus verdadeiros mestres e seus defensores no júri espiritual, onde seriam julgados os criminosos princípios do ateísmo, homicidas da sua ingênua crença de adolescente. Segundo Max Nordau, Humberto o lembra, a memória, isto é, a repetição de um determinado pensamento, era consequência de movimentos sanguíneos acionando células cerebrais. No entanto, raciocínio de Humberto, o gramofone simples máquina, repetia mais do que o pensamento, a voz humana, sem intervenção de neurônios e das cordas vocais. Era a prova de que, dentro do anão humano dos livros, havia o Hércules do subconsciente, o espírito. E assim por entre essas crises de espiritualidade que lhe assaltaram a alma aos 3 lustros de existência, sentindo em choque constante, no subconsciente, as leituras que fizera, Bucher e Smiles, Conte Coelho Neto, o futuro escritor glória das letras brasileiras foi emergindo de si próprio, aprimorando sua cultura, sem recursos pecuniários, nem possibilidades que lhe permitissem aspirar a um diploma de doutor das academias científicas. E afinal venceu, porque trabalhou, sentiu a verdade dentro das lutas, auscultou a predestinação das criaturas no cenário das realidades, e só não viu através da cortina da dúvida porque lhe faltou coragem para levantá-la e espiar no além da vida terrena. Trabalhou subindo os grandes rios amazônicos até as regiões ingratas dos seringais, onde as febres se embocam em remansos paludosos, auscultou a predestinação das criaturas, observando a triste condição dos servos daquelas glebas, verdadeiros escravos na terra da liberdade maior, contemplou o cenário das realidades verificando o contraste entre o sacrificado extrator do látex precioso, sempre pobre, anônimo, febricitante de paludismo, preso ao patrão senhor e o ricaço que, nas capitais frui. O sangue, a vida, a tristeza, as lágrimas, as desesperanças daqueles párias, mudadas no conforto dos palacetes e nas alegrias do vinho de luxo, existências consumidas e transformadas em ouro para enfeite das verdes flanelas que foram as mesas de jogatina nos cassinos elegantes. E só não viu além das fronteiras da vida, porque não testemunhou de visu o sofrimento castigador que tritura, no remorso e no desespero, os espíritos culpados, nos insondáveis arcanos das consciências na terra e no espaço. Mas não foi perdido o fruto de tais observações. Ele escreveu para a imprensa emocionadas páginas de narração e defesa, sobre a situação humilhante e sacrificada daquela gente, novos calcetas do trabalho forçado. Foi o primeiro traço que o indicou à notoriedade entre os homens que escrevem para o público, embora ele, que jamais pensava em ser escritor, houvesse cogitado apenas em protestar contra o regime cruel dos seringueiros, e pedir para isso a ação do governo. Ingressando, a seu tempo, na aristocracia do jornalismo que vicejou nas terras da Amazônia, na época de Eliseu César, Dias Fernandes, Paulo Maranhão, e tantos outros, ali seu espírito reconstituiu de certo muitos quadros das existências anteriores, quando estudou os costumes quixotescamente pródigos dos tabaréus enriquecidos nos seringais, e observou o luxo importado da Europa pelos magnatas da política e do dinheiro. Foi nesse período de primeiras alternativas, quando ainda escrevia nas colunas da oposição, que completou talvez o derradeiro estágio preliminar da sua ressurreição intelectual,
antes de tornar-se, ali e na metrópole brasileira, um dos altos expoentes dos talentos literários do seu tempo. Como que a documentar que o valor das inteligências é interior e independe de grande saber e de grandes ambientes sociais preparatórios. Quiçá por força de tal disposição inata, Humberto de Campos disse do seu feitio: não gostava de estudar, mas gostava de ler. Iniciando sua vida de plumitivo, Humberto de Campos revelou ser um grande e elegante psicólogo, que sabia mesclar a um incidente banal da vida cotidiana o comentário erudito, cheio de observação e filosofia, exteriorizando um espírito seguro dos seus pontos de vista. Mas, onde aurira esse aticismo, aquela ironia finamente sarcástica com que pontilhava as referências aos ridículos de todo gênero? Quem lhe deu, no ambiente plebeu da matutada que fingia de elegante e culta, o dom de altear-se sem mestres às culminâncias de crítico simpático o justo, bitolando o perfeito e o censurável nas medidas exatas da verdade? Amadurecendo seu entendimento num meio infestado de adventícios, para os quais a canção do aventureiro, do Guarani, de Carlos Gomes, poderia servir de primeiro versículo da Gênesis, da sua Bíblia, Humberto de Campos subiu para os minaretes do bom senso, ao invés de descer a escadinha que conduz à piscina de lodo onde se banham as consciências sem escrúpulo. Compreendeu que a vida se rege por uma série de leis naturais que ninguém pode modificar, e que as coletividades se governam pelas convenções que consultam os interesses dos mais fortes. Respeitar essas leis e essas convenções, eis a maneira do indivíduo entrar e vencer na harmonia da vida comum. Só com a sua inteligência estelar, com o altivo desejo de trabalhar pelo pão de cada dia, dentro da lei divina que para isso impôs o suor do rosto, aos espíritos culpados, Humberto de Campos, com a mesma pena, feita de perseverança escreveu o nome na lista dos parlamentares da Câmara dos Deputados e o inscreveu também, na elegante imortalidade da Academia Brasileira de Letras. Servido por um talento que era brilhante do mais alto quilate, tanto fulgia a luz solar, nas primorosas crônicas de comentário elegante, quanto fulgurava a brancura lunar, nas facécias salgadas que era preciso esconder nas sombras da noite, para que não se visse o rubor que acendiam, equações de riso simbolizadas algebricamente por 20. Para não acotovelar concorrentes, subiu pelo meio da escada, deixando os corrimãos aos tropegos, e assim venceu sem polêmicas, sem invejar ninguém, sem o cabotinismo de bater aplausos à frente dele próprio, sem conduzir no bolso vidros de pó dourado para derramar sobre os tamancos da fatuidade endinheirada, novo engraxate a polir de lisonjos coturnos dos que dão boa gorjeta. É que naquele engenho cerebral só se produzia o mel alvejável que açucara as emoções dessas leituras, e nunca a bagaceira que embriaga de sentimentos malsãos as mentes afeitas a beber nos livros e jornais o aperitivo com que aguçam o apetite para os banquetes infernais da intolerância política ou religiosa. É preciso admitir a predestinação do espírito na escolha das provações para compreender por que Humberto de Campos não se atolou nas corruptelas, transigindo, venalizando-se para nadar em conforto e banhar-se de luxos requintados nas praias e cassinos. Desde antes de ingressar na imprensa carioca, ainda na Amazônia, os seus escritos mostram uma conceituação filosófica que não teve tempo de aprender nos compêndios tabaréus do interior nortista, nem no rápido estágio do periodismo local. Naquele cenáculo de talentos que fulguram na província do Pará não havia lugar para tatibitates primários, nem professores para ensinar o ABC do jornalismo a matutos de boa vontade. Humberto de Campos teve contato com os governantes dali, secretariou o árbitro da política paraense, o então indiscutível Antônio Lemos, teve nas mãos todas as oportunidades para fazer negócios e amealhar fortuna, mas, quando tudo mudou, e a turba apedrejou os ídolos da véspera, desmoronando os templos da antiga devoção, a Humberto de Campos, de quanto lhe viera para os bens patrimoniais, só lhe ficará a sua pena de ouro, com a qual escrevia molhando as escondidas no próprio coração. Foi com esse cabedal, verdadeiro tesouro, de certo, para quem o sabe movimentar, que chegou ao Rio de Janeiro, onde venceu pelos fulgores de um espírito que ressurgia para a vida intelectual, trazendo nos baús do subconsciente a indumentária completa para os grandes festins da inteligência. Percorrendo-se as crônicas de Humberto de Campos nota-se o estranho consórcio de uma filosofia profundamente erudita e sintética, de cunho espiritualista, com os laivos, esporádicos e típicos, daquele naturalismo que fez certa fama do teatro grego tão flagrante na Lisistrata, de Aristófanes. E quando escreveu naturalismo algo mais cru, talvez fosse para dar ao bolso mal provido a moeda devida ao merceeiro.
Cioso do seu cabedal, o espírito de Humberto de Campos não se banalizou nas arremetidas boêmias contra a garrafeira dos botequins afidalgados ou não, ou para cortejar a popularidades, a espalhar ditos, em pílulas de galhofa, para gáudio da gente que ama e cultiva a pornografia. Sem empáfias de senhor das letras, sem impingir-se à força de dizer, aqui estou eu. A glória literária lhe chegou às portas do lar e lhe deu ingresso para o panteão dos verdadeiros imortais. Não adulou governos, nem deitou a tarrafa do elogio venal, para pescar o peixe vitalício de boa sinecura burocrática. Agradou, é certo, alguns políticos e literatos, mas o fez com a linguagem carinhosa de amigo, e não com a reverência do cortejador que se percebe estar semeando para colher mais tarde. Esmerilhando-se particularidades da vida do grande escritor, possivelmente se lhe notarão jaças no diamante do seu caráter, mas, é preciso compreender Humberto de Campos em toda a extensão da sua personalidade espiritual, frisando as condições especialíssimas que assinalam os responsáveis por grandes culpas do passado, quando reencarnam para uma vida de resgate. Sempre tocados de mediunidade, esses espíritos são acessíveis a influências e arrastamentos ligados às afinidades das existências anteriores, e por isso, têm atitude bem díspares nem sempre explicáveis dentro do padrão de conduta ou das exigências das condições sociais do indivíduo. Também é mister atentar para o profundo pessimismo que a vida de Humberto de Campos armazenou durante a estadia no norte do Brasil, onde os costumes obedeciam a usos e necessidades locais. Educado na pobreza descuidada e desprovida de tudo que alicerça um bom início de vida, ele, pobre garoto cuja riqueza única foi o imenso amor que sua mãe lhe consagrou, vicejou isolado, com o estigma da feiura plástica que o tornará desconfiado e arredio, sem exemplos de moral sadia. Ele não teve, na sociedade mais alta em que ingressou, exemplos fortemente sãos, nobilitantes, elevados que lhe apagassem as indeléveis impressões que armazenara na memória. Bem ao contrário, o espetáculo que se lhe apresentou foi o de uma turba que se entredevorava, na ânsia de ganhar dinheiro, na febre do ensilamento da borracha, sem escrúpulo no sacrifício dos seus semelhantes, tripudiando impune sobre as mais comezinhas leis de humanidade. Por outro lado, gozadores indiferentes aos males alheios, em orgias permanentes de gastar dinheiro, tomando coquetéis de champanha, espojavam-se nos vícios do jogo e da sensualidade, sem que represália alguma lhes viesse sobre o egoísmo empedernido. Sem fé, tendo atravessado o mar da dúvida, sem conseguir atinar com o porto da certeza, seu espírito religioso ficou, após o insucesso da viagem, bordejando nas águas mornas da indiferença. Por isso, quando ingressou num ambiente e numa situação para a qual não estava preparado, o homem nem sempre teve a firmeza que o espírito guardou no rumo. E também por isso, talvez, quando as glorificações lhe chegaram, não teve a alegria de viver, porque, desde então, muito lutou e muito sofreu, presa de um mal terrível que lhe atormentava o corpo, permitindo-lhe às vezes, sonos de 1 hora apenas, deixando-lhe só a lucidez para medir a extensão do seu drama, vendo-se ele o festejado literato predileto da época, acorrentado pela dor, enquanto os medíocres os rimadores das favelas e das silabadas matutas palmilhavam livremente as avenidas. Conduzido por invisíveis mãos protetoras e amigas, chegou ao pináculo de uma vida, que devia terminar cedo, oferecendo a eloquente lição sintetizada na sua existência de sagração e amargura, fundidas num vinho fascinante de perfume, mas terrivelmente amargo de tragar. E a santificar e a explicar o calvário da sua reencarnação ei-lo formidavelmente resignado, mostrando o espírito, enriquecido no passado, a sofrer todas as penúrias no resgate das culpas, a lutar heroicamente até ao final. Sem isso, a sua reencarnação teria sido inócua, quase estéril, talvez em pura perda, valendo por uma estagnação temporária na ascese para estágios de mais alta perfeição. O seu fim, de torturas, é a tinta forte a ressaltar o fundo do quadro, o Palácio da Glória, a cuja porta a morte o espera com o seu fatal amplexo. E até essa esplêndida vivenda, onde também vive a fama com as suas tubas de ouro, ele chegou sem perder o trilho. Infante, correu sérios riscos de mergulhar no nomadismo parasita, desajudado que foi de qualquer educação vigilada e eficientemente moralizadora, moço, caiu num ambiente em que as seduções fascinam e subjugam em múltiplas volúpias, e onde se aprende no bilhar do fingimento as carambolas dos amores ilícitos, no pôquer da vida a blefar os incautos, na bolsa dos desonestos a impingir apólices que representam contos do vigário. Depois, chegando mais alto,
se dobrasse às tentações da situação reinante, teria metido fundo as mãos nos cofres dos favores públicos, tirando de lá aquela farta côdea de pão desavergonhado que dá para sustento durante um bom resto de existência, se obedecesse aos acenos da cobiça e da inveja. Humberto de Campos teria sido um desses socialeiros disfarçados, que gritam contra as injustiças sociais, achando as riquezas e bens mal divididos só porque não lhes está nas unhas sujas um bom quinhão de dinheiro e de honrarias. Guardado, porém, pelos invisíveis amigos que o confortaram e lhe estenderam mãos compassivas, ele viveu o homem do seu tempo, sem laivos angélicos, uma existência útil de bom brasileiro, que enriqueceu o patrimônio literário da sua terra, pagando o pesado tributo lançado sobre as grandes inteligências quase sempre em conta corrente devedora no passado. Sem resignação para sofrer, teria fugido ao cárcere da dor, pulando a janela do suicídio, mesmo indiretamente, enfiando-se na vida meio inconsciente dos boêmios que não se respeitam, e preferem mostrar-se em público quando a polícia está cochilando de cansaço nas rondas. Seus escritos não têm jeremiadas de injustiçado da fortuna, e na medida da sua beleza e da sua forma erudita e adequada, guardam a linha reta que vai do Humberto de Campos moço, festejado e próspero, ao Humberto de Campos enfermo, atormentado de sofrimento e de responsabilidades pecuniárias, que o seu cérebro mídia e provia cotidianamente. Trabalhando até as vésperas de baquear sob a ininterrupta agrura de um mal progressivamente doloroso, ele ficou, sem orgulho, mas altivo, esperando que a morte lhe viesse arrancar das mãos a pena incansável no ganho honesto do pão cotidiano. A sua coragem na luta pela vida não teve crises de anemia. Seu espírito trouxe reservas de resistências, e com esse mealheiro atravessou reveses tremendos, sem choramingar a piedade humilhante de quem quer que seja. Muitas vezes, quando fazia pender a fronte exausta sobre as mãos, terá tido, possivelmente, a visão indecisa de um amigo imponderável a encorajá-lo a suportar impávido todas as amarguras, sem blasfêmias, sem murros de revolta sobre a mesa do labor, que os seus olhos, semifechados pela moléstia, cada vez menos divisava. E assim misteriosamente confortado, Humberto de Campos oferecia a surpreendente aparência de uma criatura que, durante a noite, tomava injeções de dores, para, durante o dia, sentir-se mais forte na resistência ao sofrimento. Certo, ele se considerava um enterrado vivo, mas, nesse mesmo paralelo, mostrava a quietude dos mortos que jamais podem protestar contra o domínio térreo do silêncio e contra o reino perpétuo da treva que soberanos são das sepulturas. Se escrevia chorando, as lágrimas eram transformadas na tinta melancólica e emocionante que emprestava às palavras uma ressonância de poesia dolorida, de místicas melodias vibradas de alma para ou, tras almas gêmeas, num mistério indefinível de piedade e dor. E quando as mãos anquilosadas pela intumescência mórbida só lhe permitiam o trabalho em máquina de escrever, ainda o misterioso elo parecia transmitir aos corações dos leitores as pancadas do teclado, levando em cada letra um soluço do cruciado Humberto de Campos que com esses soluços gravados no papel oferecia ao mundo seus derradeiros poemas de amargura e resignação. Nem mesmo a doçura suavíssima da crença religiosa atenuava o drama silencioso daquele esboroar de corpo heróico, talvez para que não parecesse ser a sua conformação ao sofrimento a simples consequência de autossugestão inibitória, de misticismo fanático a galvanizar-lhe a alma na resistência à dor física. E isso ainda mais agrada a delicadeza, triste e resignada, com que agradecia as manifestações de simpatia recebidas, olhando com a tolerância de um apóstolo de brandura os testemunhos da alheia fé. Já em 1933, nas colunas de um dos nossos prediletos jornais, o Diário Carioca, Humberto de Campos deixava este lapidar e eloquente documento de terna e comovida simplicidade. Uma das últimas publicações que fiz nesta folha antes que a gripe me pusesse nocaute constou apenas da transcrição de alguns trechos do meu diário, relativos a 2 meses de 1931, e teve, mesmo, como título, Diário de um Enterrado Vivo. Gritos de alma, gestos surdos de um coração no fundo de uma existência calada. Agonia ignorada de todo o mundo. Pedidos de socorro, levantados num subterrâneo deserto. Gemidos, enfim, de um homem que se habituou a gemer com os lençóis na boca, afogando-se a si próprio, para não perturbar o sono do seu vizinho. A denúncia imprudente desse sofrimento, agora, encontrou, todavia, repercussão em algumas almas caridosas. 10 ou 12 cartas me vieram às mãos, trazendo, cada qual, uma palavra de solidariedade e de conforto.
Pessoas que jamais vi, corações que jamais palpitaram nas proximidades do meu, deixaram os seus cuidados cotidianos, gastaram o níquel do seu pão, ou do seu cigarro no selo da franquia postal, e enviaram ao trabalhador ferido e pobre o remédio que lhe podiam dar. Estou às suas ordens, dizem alguns dos missivistas, estou pronto para, sem nenhuma retribuição, ser o seu datilógrafo, e fixar o seu pensamento, quando lhe faltar de todo a luz dos olhos. Continue essa admirável lição de coragem, recebendo de cabeça erguida a sentença do destino. Incentivam-me outros. E outros ainda, volte-se para Deus, prepare a sua morte com a sabedoria cristã que a misericórdia divina lhe forneceu, e que não soube utilizar na edificação da sua vida. Aproveite a luz que bruxoleia no fundo do seu espírito, e peça à igreja o consolo que o mundo lhe nega. 3 desses missivistas compadecidos me apontam, porém, para chegar à presença de Deus, e obter aqui mesmo na terra as suas graças, outro caminho. São almas caridosas que me desejam ver, não livre dos tormentos do inferno na outra vida, mas da cegueira completa, que continua a processar-se, aqui mesmo, neste mundo. E os signatários que se revelam todos, além de bondade de coração, de cultura de espírito, me dizem, com insistência afetuosa, por que não tentam o espiritismo? Por que, se a ciência dos homens lhe tirou a esperança, não tenta o sobrenatural? Não precisa crer e ninguém exige a sua adesão, mande consultar um médium, siga as prescrições que ele lhe der, e espere. Não precisa fé. A bondade de Deus é para todos os seus filhos. O Senhor pode receber a parte do filho pródigo. Ante essas manifestações de interesse pela sorte de um humilde escritor doente, é natural que esse escritor demonstre a esses amigos generosos e desconhecidos que não é por orgulho, ou por intolerância filosófica ou religiosa, que ainda se não curou. Não foi o enfermo que recusou os recursos da medicina sobrenatural, foi a farmácia prodigiosa e invisível que se fechou diante dele. E como todos os acontecimentos da minha vida constam do diário, que ainda agora determina esta explicação pública, limito-me, para este esclarecimento, a cópia de 2 páginas desse livro íntimo. Eilas, domingo, 14 de agosto de 1932. Há um mês, mais ou menos, F., proprietária da pensão em que atualmente resido, perguntou-me se acreditava no espiritismo. Respondi-lhe com um gesto vago, mas em que havia mais negativa do que afirmação. Eu também não creio, respondeu-me, mas, tais são as coisas que tenho visto, e tantas as curas por espiritismo, que fico na dúvida, sem saber o que pense a respeito. E conta-me o seu caso, e o caso de amigas e conhecidas suas, cujas enfermidades foram diagnosticadas, e curadas com receitas fornecidas pelos médios, os quais chegaram a corrigir, algumas vezes, médicos ilustres anteriormente consultados. E conclui, por que o senhor não experimenta o espiritismo? Se o senhor quiser, põe o seu nome, a sua idade e a sua residência em um papelzinho, que eu dou a meu marido, e ele faz a consulta. Dou-lhe a papeleta com essas informações pessoais. E esgota-se a primeira semana. Decorre a 2ª. Termina a 3ª. E não me lembrava mais do caso, quando esta manhã, F., empurrando levemente a porta do gabinete, onde eu escrevia tranquilamente, pediu licença, e entrando, encostou-se à mesa. O senhor deve estar aborrecido comigo e com F., começa, ao mesmo tempo que calça as luvas, pois que vai sair para a reunião dominical da sua igreja protestante, mas meu marido não se esqueceu do negócio do espiritismo. Ele está embaraçado para lhe dar a resposta. O senhor é, porém, um homem superior, e não ignora a gravidade da sua doença. De modo que eu achei melhor vir lhe dizer logo a verdade. Toma fôlego. Desabotoa as luvas. Abotoa-as novamente. Continua, F. O marido, foi a 2 sessões de espiritismo, e tanto numa como na outra, com 2 médios, que não conheciam a resposta do outro, o resultado foi o mesmo, isto é, que o senhor está muito doente e pode morrer de um momento para outro de modo que nem vale a pena receitar. Os espíritos acrescentam que o senhor abusa muito da sua saúde, mas que o médico que o senhor tem é muito bom. E notando parece em mim, o efeito da notícia, é possível porém, que isso não seja verdade. No meu caso ele acertou. No de S. Também, e em todos os outros. Mas, no do senhor pode não dar certo.
De qualquer modo, o Senhor é um espírito forte, e é melhor estar prevenido. Um frio irresistível me corre pela espinha. Agradeço a informação, simulando serenidade, e me retira-se. O coração bate-me, descompassado. Tenho a impressão de que vou desfalecer. Ponho-me de pé, buscando respirar com força. Deito-me. Levanto-me. Passeio pelas 2 salas desertas, atônito, o pensamento em desgoverno, como quem acaba de receber uma violenta pancada no crânio. Afinal, eu creio ou não creio? Aí está uma explicação, sincera, leal, aos espíritas que me escrevem, interessando-se pela minha saúde. Bati, embora sem fé, ou mandei bater por mão alheia, a porta em que todos recebem esperanças e consolação. E o que de lá me veio foi ainda, como veem, a desilusão e a dor. Hoje, quantos têm entendimento de entender, podem constatar que o grande e querido escritor chamado, na Terra, Humberto de Campos, nunca esteve abandonado daqueles seres que aparecem aos olhos do vulgo insciente como constituindo o sobrenatural. As mensagens do espírito de Humberto de Campos identificam, pelo texto, e pela mesma vibração de beleza das do Humberto de Campos somem, a continuação da vida intelectual, deste naquele. Se às horas do sofrimento do corpo, não veio o remédio material, descia de lá a aura de coragem resignada para balsamizar a provação do espírito na subida do seu calvário, até que chegasse o momento do testemunho. E o testemunho aí está reiterado em páginas de encanto e ensinamento, a caminho de uma biblioteca, a que ficará ligado também o espírito meigo e sensibilíssimo do médium, Francisco Cândido Xavier. Do fundo da minha humildade absoluta, não tenho autoridade para pedir coisa alguma a esses gigantes do espiritualismo onde militam o Emanuel, e onde já fuge Humberto de Campos, mas, apesar disso, tenho o desejo de suplicar que sobre a alma de cada um dos leitores de tais mensagens desça a luz da crença, ou, quando menos, uma sensação de bênção, de paz, de conforto, de esperança serena, de confiança no futuro, um propósito de melhores sentimentos, a paz da consciência, tudo para a maior glória do espírito de Humberto de Campos, na verdadeira glória da vida eterna. Almerindo Martins de Castro. Francisco Cândido Xavier. Agora que a produção literária mediúnica, veiculada pelo lápis de Francisco Cândido Xavier, conquistou o respeito de eminentes vultos das nossas letras, inclusive o maior dos críticos brasileiros, Agrippino Grieco, cabe aqui um despretensioso, mas sincero apelo a todas as almas bem formadas que hajam percorrido as páginas de tais trabalhos, no sentido de não acolherem as injustíssimas suspeitas que pessoas menos tolerantes atiram sobre os sentimentos e honorabilidade intelectual daquele médium. A palavra espiritismo não deve constituir motivo de anátema, por isso que não retira da criatura a condição de filho e crente no mesmo Deus supremo das religiões. A faculdade mediúnica não é um característico de seita religiosa, que inscreve a criatura no rol dos espíritas ou na nomenclatura dos epiléticos. Dom indefinido ainda, porque só se lhe conhecem os efeitos, com ele vem a vida terrena seres que adotam na maturidade ideias diversíssimas em matéria de crença, sem que esses antagonismos meramente individuais alterem no mínimo a dita faculdade espiritual. Manifestações mediúnicas têm sido observadas em pessoas inteiramente alheias às doutrinas codificadas por Allan Kardec, sem distinção de credo ou idade. Eloquente exemplo pelo valor da insuspeição é o de Pio IX, o glorioso pontífice a cuja envergadura política se deve a honrosa atitude da Igreja Romana, quando vencida e despojada do poder temporal pelos heróis da unificação italiana. Pio IX, veja-se o livro de Villefranche, Pio IX, Lisboa, 1877, capitão. E, foi médium, cuja impulsividade característica está estampada em muitos dos incidentes da sua vida. Ao sair da infância, começaram as primeiras manifestações da sua mediunidade, sendo tomado pelos espíritos, de modo a alarmar a família. Entregue aos cuidados médicos, estes diagnosticaram a indefectível epilepsia, declarando-o incurável. Valeu a dedicação ilimitada de sua extremosa genitora, que, à força de orações e cuidados de toda a ordem, conseguiu atenuar a ação dos espíritos, permitindo que o futuro pontífice pudesse ingressar na carreira eclesiástica, na qual contaria com a proteção do seu parente Pio VII, então ocupante do Vaticano, apesar do exílio a que o obrigara a violência de Napoleão e
Mas, apesar da atenuação das influências dos espíritos, o então padre João Maria Mastai ainda era sujeito a manifestações mediúnicas, razão porque só lhe era permitido celebrar missa acompanhado por outro sacerdote, possivelmente na previsão de que fosse acometido de intempestivo transe mediúnico, isto é, ataque epiléptico, que viesse interromper a cerimônia. Nada impediu, no entanto, que fosse um homem lúcido e culto, um grande pontífice, mesmo dentro da condição de médium. Outro exemplo de igual relevo na insuspeição é o de William Sainton Moses, notável pastor protestante que foi um robusto e fecundo talento, aliado à invulgar integridade de caráter, qualidades que demonstrou desde os bancos colegiais, e lhe deram excepcional prestígio em todos os postos que ocupou, tanto nos curatos, quanto no magistério. Abandonando as atividades habituais, por motivo de saúde, teve a atenção despertada por pessoas amigas para os fenômenos chamados espiritualistas, e buscando estudá-los, a pedido de uma dessas pessoas, as suas próprias faculdades mediúnicas despertaram, em razão do que recebeu, psicograficamente notabilíssimas mensagens, reunidas no volume Ensinos Espiritualistas. Dotado de sólida instrução, conhecendo a Bíblia e a teologia luterana proficientemente, Sainton Moses não se deixou vencer pelas primeiras manifestações dos espíritos. Bem ao contrário, ele debateu o assunto com a erudição e amplitude que seus cabedais permitiam, elucidando sob o ponto de vista filosófico todos os antagonismos surgidos entre a doutrina dos espíritos e os preconceitos de que partilhava, aprendidos na hermenêutica exegética dos teólogos mais eminentes. Recebendo cada uma das mensagens doutrinárias, Sainton Moses opunha, mentalmente, argumentos sólidos contra esses ensinamentos, mas, tão depressa os formulava, o espírito manifestante dava, pelo lápis do próprio Moses a resposta categórica, erudita, irrespondível. Embora dotado de tão prodigiosa quanto incompreendida faculdade, Sainton Moses não perdeu a personalidade de homem, e muito se fez querido e útil, pelos grandes e meritórios atos de altruísmo que praticou, socorrendo e ajudando espiritual e materialmente quantos recorriam à sua beneficência e aos seus conselhos de sadia moral, e ainda fundando várias instituições. A Aliança Espiritualista de Londres é de sua criação, que tiveram grande destaque nos trabalhos e estudos levados a efeito. Assim, em todos os casos de mediunidade, o indivíduo não dissolve a sua própria personalidade, exerça ou não ostensivamente, conheça ou ignore o dom de que é possuidor. Grandes vultos da ciência, da literatura e da política têm sido dotados da faculdade mediúnica, e embora não a empregassem no sentido religioso, na comunicação afetuosa com os espíritos, dentro das normas da caridade cristã nem por isso deixaram de apresentar os nítidos traços de qualidades excepcionais, acima do comum das criaturas. Joaquim Murtinho, a iluminada cerebração que o Brasil ainda não soube admirar nos seus justos termos, foi médium, e dos mais notáveis, porque, dispondo de cultura profundíssima, teve ensejo de servir particularmente a muitos milhares de enfermos e coletivamente ao Brasil aqueles curando-lhes as enfermidades, a pátria injetando sangue novo nas artérias anêmicas da circulação fiduciária, quando geriu de forma inigualada a pasta das finanças nacionais. Médico, legou valioso cabedal à homeopatia, economista, descobriu a fórmula do nosso mercado cambial. Suas curas ficaram célebres, e seu nome se tornou conhecido em todos os centros médicos do mundo, onde chegaram notícias dos diagnósticos videntes que formulava sem a menor dificuldade. Seus dedos maravilhosamente dotados, levavam fluidos curadores aos organismos enfermos, e muitas vezes o doente sorria aliviado, com essa simples auscultação digital de prodigioso efeito. Seu olhar e sua palavra tinham um magnetismo misterioso, típico da mediunidade. Aquele possuía irresistível poder magnético, a sua voz o dom de infundir confiança. No entanto, o grande patrício não deixou de viver a sua existência bem humana, sem laivos de santidade, de sectarismo ou de sintomas de alucinações epiléticas. Assim também passaram mediunicamente desconhecidos Quintino Bocaiúva, Nilo Peçanha, Olavo Bilac, Coelho Neto, Machado de Assis, e tantos outros, que haviam trazido para a vida terreal esse dom divino, que constitui o verdadeiro elo de ligação entre a terra e o infinito. E, no entanto, quantos sofreram, isoladamente no quadro de suas condições individuais, no corpo e na alma, talvez porque não conheceram as leis da mediunidade. Francisco Cândido Xavier é um espírito reencarnado para a grande missão de espargir as luzes da verdade universal,
sob a égide protetora e vigilante de verdadeiros amigos, missionários da nova catequese nas terras de Santa Cruz. Surgindo em modesto recanto de Minas Gerais, em Pedro Leopoldo, assim o foi para que a humildade lhe selasse o passaporte de entrada na existência humana, e assim obscura a sua personalidade servisse melhor para exteriorizar as rutilâncias do que recebesse do além. Fracamente instruído, pois as escolas de uma vila não podem ensinar senão coisas elementares, nunca lhe foi dado sair dali, para frequentar cursos secundários e superiores, tudo para que não pudesse colaborar com os seus conhecimentos nas formidáveis produções escritas pelo seu lápis com genialidade dos espíritos. Começando a trabalhar nos rudes mistérios de empregado de armazém típica e rusticamente matuto, assim devia ser, para que a sua personalidade não conhecesse nem afeiçoasse de solventes encantos dos magazines das metrópoles. Ligado a uma família paupérrima, e relativamente numerosa, que era mister ajudar no ganho do pão cotidiano, Francisco Cândido Xavier não teve tempo de pensar nas coisas tafuis da indumentária ou nos divertimentos da juventude. Menino, começou a trabalhar, e assim cresceu, simples, desprendido, modesto, pobre e feliz de alma. Quando o grande vespertino O Globo, desta capital, fez junto de Francisco Cândido Xavier a mais sensacional reportagem registrada nos anais do psiquismo, as numerosas testemunhas ficavam estupefatas verificando que o médium era um desmentido vivo à própria produção do seu lápis, tão modesto ele, e tão grandiosas as mensagens recebidas. Os olhos viam e as inteligências comparavam, tinha os pés metidos em tamancos, e a cabeça mergulhada nas claridades do infinito. De uma feita nessa reportagem, escreveu do fim para o princípio um trecho em inglês, idioma ignorado do médium, trecho que só pode ser lido com auxílio de espelho refletindo o positivo do original negativo. De fins de abril a meados de julho de 1935, Clementino de Alencar, o talentoso e imparcialíssimo repórter destacado, manteve os leitores de O Globo elevados com a narrativa e documentação da maravilhosa mediunidade de Francisco Cândido Xavier, inclusive com a comprovação fotográfica dos aspectos mais importantes a realçar no caso, onde se constatou a possibilidade de obter desde os sonetos inconfundíveis de Augusto dos Anjos até respostas eruditas sobre problemas da medicina, inclusive a inimitável elucidação que o espírito de Emanuel deu sobre as causas possíveis do diabetes. Apesar, porém, da retumbância e da notoriedade advindas dessa reportagem, Francisco Cândido Xavier continuou simples, desambicioso, modesto, mourejador. Escrevendo por seu lápis o Parnaso de Além Túmulo, livro único, sem igual e sem rival na literatura do mundo, outro, que não estivesse resguardado pelas forças de espíritos muito amigos e bons, teria resvalado para a vaidosa celebridade derivada daquelas páginas onde estão identificados irrespondivelmente os maiores dos nossos poetas desencarnados, de estilo inconfundível e cujos versos mediúnicos os negadores sistemáticos ficam reptados a imitar, sem decalque. Mas nem esse, nem os outros livros psicografados alteraram o feitio de Francisco Cândido Xavier. Continua não aceitando nem mesmo indiretamente qualquer dádiva em troca ou retribuição da sua mediunidade. Podendo estar a caminho de um sólido pecúlio, com os direitos autorais das suas produções editadas jamais recebeu nem admite que tal se lhe proponha um níquel sequer a esse ou outro pretexto em que entre a sua faculdade mediúnica. Vive exclusivamente de modesto ordenado do seu trabalho, pouco mais de 200 mil réis mensais, e que destina fielmente ao sustento de pais e irmãos, de vez que o seu genitor tem escasso provento da atividade que exerce. Quiçá exceda da oportunidade de um livro destes moldes os detalhes domésticos da personalidade do médium Francisco Cândido Xavier, mas, dói profundamente ler as injustiças e as descortesias escritas contra um moço digno da maior estima e da mais irrestrita admiração no terreno da espiritualidade. Francisco Cândido Xavier, saiba o Brasil inteiro, creiam-no as pessoas bondosas, tolerantes, de boa fé, que bem avaliem o exato amor da família, é um filho exemplar, irmão carinhoso, amigo prestativo, alma compassiva, desambicioso, simples em tudo, enfim, uma verdadeira alma angélica amortalhada num corpo de homem. Não é um santo de jejuns e camândulas na mão, mas não tem nenhum dos defeitos próprios de uma criatura humana. É um médium verdadeiro, eis a sua única e maior definição. Várias tentativas foram feitas, no sentido de arrancá-lo do lugarejo onde vive, e ganha o pão com o suor do rosto.
Empregos com pingues ordenados, instalações de requintado conforto, tudo lhe tem sido posto ante os olhos, com idoneias garantias. Tudo recusou serenamente e convictamente, porque sente a sua condição de médium em ininterrupta ligação com eminentes e poderosas entidades do além. Infelizmente, um apelo em favor da verdade em torno de Francisco Cândido Xavier não poderá dar fruto sazonado, enquanto os preconceitos das religiões e das ideias prévias atribuírem aos médios ligações infernais com Satanás ou manifestações mórbidas, quando não manobras burlosas e especuladoras. A realidade, porém, é que o dom mediúnico não escolhe preferencialmente uma determinada seita. D. Ana Prado, a célebre médium que irradiou da capital paraense para o mundo inteiro estupefacientes fenômenos de materialização, era católica, apostólica romana, e somente para atender a desejos do esposo acedia em tal. Muitas vezes, foi chorando que ela se encaminhou para a sala das sessões mediúnicas então realizadas, sem que se saiba se esse pranto obedecia à repulsa ignota do seu próprio espírito ou à lembrança do seu mentor eclesiástico que lhe acenava com o inferno, por motivo das materializações a que ela se prestava. Hoje, no mundo da eterna verdade, a nobre e gloriosa senhora sabe, melhor que os pobres comentadores, qual das duas coisas teve mais valor, se os fenômenos produzidos ou se as lágrimas vertidas. Assim o mansueto Francisco Cândido Xavier, recebendo os calhaus das injúrias, os pontapés das ingratidões, repelindo as tentações das riquezas que lhe oferecem, continuando abraçado ao lenho da sua missão, no calvário de rosas da sua vida de novo apóstolo da palavra dos Espíritos, erguido na Galiléia mineira do seu nascimento, prosseguirá servindo a boa causa dos mensageiros do Cristo, sem se emocionar com a grita da turba na pretoria da intolerância, aonde são levados os inocentes e os humildes, de coração. De uma circunstância podem todos estar certos. A cada assalto da víbora da calúnia, a cada injustiça que lhe acendem nos foguetes da injúria, ele sorri, numa expressão meiga e infantil, e diz, que Jesus lhes perdoe, porque não sabem o que estão fazendo. Almerindo Martins de Castro.